A salvação é um milagre. Amados e amadas ouvintes, este vídeo é o número 4 da série da salvação bíblica, nos quais estou pregando para vocês a salvação nos termos bíblicos, na manifestação bíblica, o que Deus diz de como é uma salvação ou uma transformação total de uma pessoa quando Deus, por meio do seu evangelho, passa uma pessoa das trevas à luz admirável de Jesus Cristo, da morte à vida, da condenação à salvação, da morte eterna à vida eterna. Então, neste vídeo número 4, eu quero falar sobre a salvação como um milagre de Deus. Realmente, tudo que faz Deus é um milagre. Ele criou o céu e a terra, o universo, que por sua palavra é sustentada, de acordo a Hebreus capítulo 1, ele sustenta o universo com a palavra do seu poder, e assim também Deus é todo-poderoso para criar uma nova vida de uma pessoa e fazê-la totalmente diferente. Isso que aconteceu comigo, com meu filho, minha filha, minha esposa, mortos em pecados, totalmente alheios à vida de Deus, perdidos, desconhecendo a Deus, sua palavra, seus caminhos, e depois totalmente transformados por este milagre da salvação. Esta é uma coisa muito terrível hoje em dia, porque hoje em dia não se fala da salvação como um milagre. Hoje, o termo que se fala nas igrejas, seja qual for, é somente uma religiosidade, uma decisão humana, na qual o homem e a mulher passa a pertencer a uma religião, seja católica, evangélica, mormon, testemunha de Jeová ou qualquer tipo de denominação, na qual a pessoa somente se identifica para seguir as doutrinas de homens destas religiões. Eu não vou falar disso aqui, eu vou falar com palavras bíblicas, com as palavras de Deus. 1 Pedro 4:11 diz que se alguém fala de acordo às palavras de Deus, que se alguém ministra conforme ao poder que Deus dá. E também em 1 Coríntios 4:20, o apóstolo Paulo diz que o reino de Deus não tem a ver com palavras, mas com poder. Este é o poder que Deus opera quando salva uma pessoa. Em João, capítulo 1, verso 12, quando fala da salvação, ou de que aqueles que receberam a Cristo, que cream em seu nome, Deus deu o poder. Em algumas traduções fala potestade, mas realmente é o poder de Deus para a salvação. Esta palavra é encontrada também em Romanos, capítulo 1, verso 16, quando fala que Paulo não se envergonhava do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, aquele que crê nele. Então, de acordo a João, capítulo 1, verso 13, isso não é gerado por sangue nem carne, nem por vontade de carne, nem por vontade de varão, senão por Deus. Deus é que faz o milagre. O maior milagre que podemos encontrar hoje em dia é o milagre de que Deus mude o coração, mude os pensamentos, mude uma vida totalmente entregue a uma vida ímpia, pecaminosa, totalmente inimiga de Deus em tudo o que fazemos, para passar a ser amigos de Deus, filhos de Deus, obedientes, justos, humildes, santos, nova criatura em Cristo Jesus. O exemplo é Paulo. Paulo diz em 2 Coríntios 5, verso 17,
de tal maneira que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e aqui todas são feitas novas. Então, em 1 Timóteo também, capítulo 1, 12, para diante, ele fala do milagre da salvação na sua própria vida, que ele fala como um testemunho real e fiel de que ele, como primeiro pecador, recebeu a misericórdia de Deus como exemplo de todos aqueles que iam crer. Então, nesta passagem em 1 Timóteo, capítulo 1, de 12 para frente, ele mesmo, Paulo, está se apresentando a ele mesmo como um milagre total da salvação de Deus. Por quê? Porque ele era um homem, um judeu, fariseu, que estava encarregado de trazer aos cristãos e pôr na prisão, açoitar, matar. E, de fato, ele estava, quando foi apedrejado, o primeiro mártir, que foi Estevão. O primeiro mártir, que foi o Estevão. Ele pregou para esta multidão de judeus e ele foi apedrejado. E as roupas de Estevão estavam no poder de Saulo. E Saulo foi transformado quando ele teve um encontro com Jesus no caminho a Damasco, quando ele estava disposto a trazer cristãos com cartas do concílio dos judeus de Jerusalém. Então, Paulo se apresenta ele mesmo como um milagre para a glória de Deus. Isso é o que ele fala em Gálatas capítulo 1, ao final do capítulo. Ele fala que ele foi, que as pessoas só sabiam dele que ele perseguia a igreja. Está aqui em Gálatas capítulo 1, vou ler, é bem tremendo. Em Gálatas capítulo 1, verso 22, diz: e não era conhecido de vista das igrejas da Judeia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Então Paulo diz que as pessoas glorificavam a Deus vendo o testemunho da conversão absoluta de um homem que era um assassino, que forçava os cristãos a blasfemar, que levava homens e a mulheres, e ele diz que respirava ameaças em seu coração de ódio contra Cristo. Odiava o caminho, mas ele, depois de perseguidor, se converteu em perseguido. E ele foi perseguido e ainda morreu por Cristo. E ele vivia para Cristo. Ele estava crucificado com Cristo. Com Cristo estou juntamente crucificado. E já não vivo eu, ele dizia, mas vive Cristo em mim. E o que agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Esse era Paulo. Ele se gloriava na cruz de Cristo. Antes odiava Cristo. Odiava o caminho de Deus. Odiava tudo que era relacionado ao caminho, que era o nome que davam aos seguidores de Cristo no livro de Atos. E depois ele passou a amar a cruz de Cristo, a se gloriar na cruz de Cristo. Como pode ser isso? É um milagre de Deus. Um homem de reputação, judeu de judeus, como diz em Filipenses 3, fariseu de fariseus, da descendência de Benjamim, um nome respeitado, passou a ser um nome aborrecido por causa de Cristo. Ele diz em Gálatas 6,14, longe de mim de me gloriar em qualquer outra coisa, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo me está crucificado a mim e eu ao mundo. Verdadeiramente, este é um exemplo de cristão. Agora, nesses dias, como o sistema evangelístico e pregação evangelística e tanto falso profeta que amam o dinheiro, somente veem as pessoas como gado.
e querem trazer as pessoas como gado nas igrejas e encher as igrejas de falsos convertidos. Vocês podem assistir meu vídeo no canal que se chama Verdadeira e Falsa Conversão, ou podem assistir meu vídeo do meu testemunho que se chama Teu Amor Me Resgatou, e vocês podem ver o que é realmente um verdadeiro convertido e um falso convertido. Paulo era um verdadeiro convertido e ele morreu por Cristo. Então, o verdadeiro cristão tem que ser algo tão chamativo, tão extremadamente milagroso, para que todos possam ficar totalmente chocados. Quem é esta pessoa? Quem é este? Quem é esta? É diferente, totalmente diferente. Antes gostava de pecar. Antes gostava de fazer isto. Agora não quer mais. Agora quer orar. Agora quer estar na presença de Deus. Agora está chorando pelas almas. Agora está clamando. Agora está pregando evangelhos perdidos. Agora ele está sendo aborrecido até pela própria família dele. O que aconteceu? Teve a verdadeira conversão. Ele teve um encontro verdadeiro com Cristo no caminho a Damasco, não como esses falsos encontros carismáticos de algumas igrejas até católicas que convidam para um encontro, você tem que pagar, fazem uma decisão e não acontece nada. Por quê? Porque Deus não está complacido, não se agrada deste tipo de falsa prática do cristianismo, que não dão a glória a Deus. Mas, pelo contrário, métodos humanistas. Que Deus quer que você seja feliz, que você tenha isto, que você tenha trabalho, que você tenha o outro, que você tenha tudo, que você seja feliz na vida. E a mensagem é tão diferente com as Escrituras. Tão diferente. Porque a mensagem para Paulo foi esta. Está escrito aqui em Atos. Ananias tinha que falar por encargo de Cristo e tinha que falar para Paulo quanto Paulo tinha que padecer pelo nome de Cristo. Filipenses 1, ao final do capítulo, diz que não somente Deus tem nos concedido que creamos nele, mas também que padezcamos por ele. Porque essa é a porção do cristão. 2 Timóteo 3,12, todo aquele que quer viver uma vida piedosa vai padecer perseguição. Então, o milagre de Deus é convertir a uma pessoa soberba, a uma pessoa orgulhosa, que ama a sua vida, que ama a sua reputação, que ama o orgulho da vida, que ama o mundo, que ama que o elogiem em tudo que faz, a ser totalmente desprezado, abandonado, ser afligido, ser aborrecido até pela própria família dele. Isso que aconteceu comigo. Quando eu fui convertido, meus amigos me abandonaram. Minha família não queria falar comigo. Minha irmã queria já nunca mais falar comigo. E até agora é assim. Meus amigos, o verdadeiro cristão é um milagre de Deus. Por quê? Porque se parece com Cristo. Minha pergunta, amado ouvinte, tome o coração, eu não estou bravo. Talvez esteja muito zeloso em contra dos falsos profetas e da falsa mensagem que te leva a pensar que você é um cristão e você não teve esse milagre, você não teve transformação como a de Paulo, que ele se pôs como exemplo dos que iam crer. 1 Timóteo 1, do 12 para frente. Acho que até o verso 17. Então, meu amigo, minha amiga, a transformação que Deus está falando é um novo nascimento. Em João, capítulo 3, Jesus respondeu, verso 3, e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
E depois disse, o vento assopra, verso 8, onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É um milagre. É um milagre de Deus. E aqui não está falando do batismo. As falsas igrejas e as falsas doutrinas te falam, você tem que ir para as águas do batismo. Aceitar a Jesus, levantar sua mão e depois ir para o batismo. Não, aqui está falando da regeneração. Aqui fala da regeneração que ele fala também em Tito. O apóstolo Paulo, com sua autoridade, ele fala claramente que é uma regeneração em Cristo na salvação. Tito 3, verso 4, mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, viu? Lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. E também em Ezequiel, algumas passagens somente tem mais, mas a mensagem é curta. Liga para nós se quer saber mais. Se contata com nós, nos envia uma mensagem, liga para nós, por favor, queremos te ajudar a ser nascido de novo. Diz Ezequiel 36, 26, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Este é um milagre de Deus, mas no verso 25 diz, então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Quando uma pessoa é salva, obviamente, esta é uma tipologia. Quando fala de nascer de novo da água e do Espírito, não está falando do mandamento, obviamente, que o Senhor Jesus Cristo mandou claramente em Marcos 16, 15, 16, ou Mateus 28, do 19 e 20. Não está falando desse batismo físico. Estava falando de uma lavagem espiritual, uma purificação espiritual, um novo nascimento pela água e pelo Espírito de Deus. Então, as pessoas que se batizam, isto é temível, porque é triste, porque a doutrina de muitas igrejas é tão falsa para captar pessoas, para dar dízimo, oferta e para mentir às pessoas, basicamente. As pessoas perguntam para elas, eu prego muito o evangelho, eu pergunto para elas, você é salvo? Você já foi salvo? Nasceu de novo? E as pessoas me contestam para mim. Sim, eu já fui batizado. Mas claramente o batismo não é a salvação. Em João 3 não está falando do batismo, está falando da regeneração, da mudança milagrosa de tirar um coração de carne, de pedra e dar um coração de carne. Isso é um milagre, meu amigo. Você não pode falar que a operação do Espírito Santo não é milagrosa quando em João 3:8 diz que o vento sopra e ouvimos seu som, mas nem sabemos de onde vem e aonde vai. Assim é tudo que aquele que é nascido do Espírito Santo de Deus. Então a regeneração ou a salvação é um milagre de Deus. Eu era, no ano 2000, de uma maneira, pecador, perverso, totalmente sem paz, sem Cristo, sem amor por Cristo, sem amor pela palavra de Deus, angustiado em meus pecados, afligido por meus pecados. E quando Jesus veio sozinho em minha casa, eu fui transformado totalmente, lavado, regenerado, vida nova. É um nascimento, é como um nascimento do bebê no ventre da mãe. Por que se chama novo nascimento? Porque o bebê está no ventre da mãe e no ventre da mãe não pode enxergar, não pode ver, não pode palpar, não pode comer, não pode beber, não pode respirar. Mas quando sai instantaneamente, logo já pode ver, pode palpar, pode chorar, pode mamar, pode comer. É totalmente diferente.
Uma pessoa nascida de novo é totalmente transformada. Paulo teve um encontro com Cristo quando foi salvo. Ele ficou cego e depois fica salvo. Nós, quando somos salvados, temos um encontro com o Deus da glória e somos salvos totalmente. A salvação vem de Deus. Jonas 2 fala assim, a salvação vem de Deus, verso 9, se não estou errado. Lamentações 3 também, verso 26, se não estou errado, fala que a salvação é de Deus, vem de Deus. O poder de Deus é totalmente feito por Deus através do seu evangelho. 1 Coríntios 1:18, o apóstolo Paulo fala que a mensagem da cruz é uma loucura para aqueles que se perdem. Mas para nós que Deus nos salva é poder de Deus. Deus é poderoso. Imagina se encontrando você com algo tão grande como um caminhão numa estrada. E você bate com o caminhão. Você está numa bicicleta, é totalmente transformado. Obviamente, você morre. Ou você fica aleijado toda a sua vida. Quando a gente tem um encontro com Deus, que é o Rei do Universo, o Todo-Poderoso Deus, a gente tem que mudar. Se falaram para você que é um processo devagar, pouco a pouco, dia tras dia, mês tras mês, ano tras ano, e você não muda, e porque você não foi salvo, você não foi regenerado, o poder de Deus não desceu sobre você, o Espírito Santo não desceu sobre você, e você precisa da salvação, o milagre de Deus. Minha pergunta para você, amado amigo e amiga, com todo o meu coração, é você um milagre de Deus? Não estou falando que as pessoas até podem opinar de você ou falar de você. Você mesmo, se examinando no seu coração, você pode dizer, minha vida foi totalmente transformada, não somente na minha religião, não estou falando disso. Regeneração é uma coisa. Religião é uma coisa totalmente diferente. Não bate uma com a outra. Religião são costumes e maneiras nas quais o pecador quer se apresentar diante de um Deus santo e apresentar suas obras e obras e obras. A regeneração é uma obra poderosíssima feita por Deus, mudando e transformando uma vida. Você é um milagre de Deus. Você experimentou do fundo do seu coração essa mudança, essa quase operação de que Deus tira o coração perverso, cheio de pecado e troca por um coração santo, regenerado, novo, nova criatura, poder de Deus. Meus amigos, nós, como homens, não entendemos até chegar nas Escrituras o que Deus fala do homem. A Bíblia fala em Efésios 2, 1 ao 3, que o homem está morto, é cego, é surdo, é aleijado, é leproso, é totalmente separado de Deus. Não tem nada a ver com a santidade de Deus, não tem absolutamente nenhuma comunhão com o Deus Santo, porque pecador, as orações do pecador são abomináveis, porque não obedece à lei de Deus. Provérbios 28, 9. Então, para você se aproximar a Deus, para você falar que você é filho ou filha de Deus, você tem que chegar ao ponto, como eu falei no vídeo número 3, estar totalmente perdido para ser salvo. Para chegar a receber este dom de Deus por graça, por meio da fé, não é por obras. Nenhuma obra te pode salvar. A religião é cheia de obras dos homens. Oh, sou bom, sou boa, eu faço esta, caridade, obras. Não pode te salvar. É como o fariseu de Lucas 18. Mas o publicano de Lucas 18, pecador, só clamando pela misericórdia de Deus, pelo favor de Deus sobre ele foi perdoado, justificado, ele foi salvo.
Então, nós estamos falando de duas coisas absolutamente diferentes no mundo hoje em dia, por causa dessa mensagem humanista, saída do inferno, que o homem precisa ser feliz, que o homem é uma vítima de todas as circunstâncias da vida. Não pode ver seus pecados, não se sente culpado diante da santidade de Deus. E por isso não vai com todo o seu coração ao Salvador, clamando pela misericórdia para Deus aceitar ele. Agora você fala, aceita Jesus, aceita Jesus, aceita Jesus. Pois a Bíblia diz em Efésios, capítulo 1, verso 6, que Deus é quem nos aceita no amado. Deus nos aceita em seu Filho. Se alguém é de Cristo, se alguém é reconciliado com Deus por meio de Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, 1 Timóteo 2, 5, Deus te aceita. Mas quem somos nós? Pecadores vios, perversos. Quem somos nós para aceitar a Jesus? Ele que tem que nos aceitar. Ele é o Rei. Este é o reino. Nós temos que suplicar, implorar a misericórdia de Deus para que Ele nos aceite e nos salve. Este humanismo das igrejas hoje em dia é uma ideologia do diabo. É uma ideologia do inferno que te promete toda a felicidade, como se tudo tenha sido feito no universo para a felicidade do homem. Como se Deus, com sua glória e poder e majestade e formosura, tenha deixado o seu trono da glória e tenha sido feito um bebezinho e tenha vivido uma vida como homem. Ele veio como homem e morreu como homem. E ele tenha feito tudo isso, sofrido, morrido, ressuscitado. Tudo isso. Que o Pai tenha posto o seu Filho amado Jesus Cristo na cruz do Calvário. Todo para a sua felicidade. O cristão, obviamente, é feliz. É absolutamente, incrivelmente feliz. Não feliz, está cheio de gozo, de regozijo na alma. Em minha alma, obviamente. Esse é o fruto da salvação, o fruto do Espírito. Amor, gozo, paz, paciência, bondade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. Cheio do fruto do Espírito Santo. Claro, gozo. Mas isso é uma consequência da bondade de Deus. Imerecida. Merecemos o inferno. Merecemos a condenação eterna, mas Ele em sua graça nos dá vida eterna, nos enche de seu Espírito e nos faz milagres vivos para a sua glória, milagres vivos. Eu sou um milagre. Aquele que está te falando, este pecador miserável que está te falando agora, um cachorro morto, merecedor do inferno, aqui diante de ti, sou um milagre de Deus, porque eu não me mudei a mim mesmo. Deus me mudou há 20 anos. E seu poder é glorioso e é perfeito. Meu amigo, não siga, não continue enganado. Por favor. Fuja desses falsos profetas. Se você não é um milagre em sua consciência, mente e coração, se você diante de Deus não é um milagre, é porque você não recebeu a salvação. Examina a sua vida. 2 Coríntios 13:5. Examinai-vos a vós mesmos. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis que Cristo está em vocês? Não seja que sejas reprovados. 13:5, vou ler. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, senão é que já estáis reprovados. Cristo está em você? É muito temível, porque hoje em dia, como nos tempos de Paulo,
se pregava outro Jesus, como agora se prega outro Jesus. E diz aqui, mas temo que assim, 2 Coríntios 11, verso 3, mas temo que assim como a serpente enganou Eva, como a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, vem? Outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, o outro Evangelho que não abraçastes, com razão os sofreres. Meu amigo, não pode sofrer, não pode suportar outro Evangelho, outro Cristo, outro Espírito. Não pode. Não vai te levar à salvação, vai te levar à condenação de sua alma. Por favor, reaja. Foge dos falsos profetas. Você é um milagre, para terminar. Você é um milagre realmente. Você tem certeza absoluta. Você tem alguém que já falou com você, alguém com sinceridade, já chorou com você, te mostrou as escrituras e te falou as evidências bíblicas. Vamos ter outra mensagem que vai falar sobre as evidências da verdadeira salvação. Estou te falando agora da salvação como um milagre. O falso cristianismo, eles falam e pregam, não diretamente, mas esse cristianismo não é um milagre. De maneira nenhuma. Não pode ser um milagre, porque vivem como um mundo, amam o mundo, não se afastam do pecado, não têm a Deus, não temem a Deus, não amam a Deus, não amam sua palavra, não amam obedecer, amam o mundo, amam o que os homens mundanos amam e não amam o que Deus ama. Não tem nenhum milagre. E por isso, eles querem fazer aqueles movimentos de falsos milagres, de curas falsas, quando o maior milagre é uma vida transformada. Minha pergunta, tua vida foi transformada e agora é transformada dia a dia. O poder do Evangelho está se manifestando agora mesmo em sua vida. Não se engane. As más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. Não se engane, por favor. Não se engane. O pecador que não é livre do seu pecado não foi feito um milagre. O milagre é que um pecador perverso seja livre do seu pecado para amar a Cristo, servir a Cristo em santidade e justiça todos os dias de sua vida. Por favor, seja consciente, honesto com Deus. A Bíblia fala de milagres, muitos. E o maior milagre é a salvação da sua alma. De novo, a pergunta que eu quero que permaneça em sua alma, em sua consciência, em seu coração, em sua mente, que você se pergunte a si mesmo diretamente com as Escrituras: sou ou não sou um milagre? Sou parecido com Cristo ou não tenho nada a ver com Cristo? Sigo os caminhos de Cristo ou não tenho nada a ver com Cristo? 1 João 2,6. Aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou. Se parecer com Cristo. Estar com Cristo. Sua presença, amar sua palavra, santidade, ser um adorador, não um admirador somente. Ser um adorador em espírito e em verdade. Aquele que está disposto a falar como Paulo, Filipenses 1:21. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você está disposto a morrer?
Agora mesmo, tem certeza, biblicamente falando, não porque alguém te falou, tem o testemunho de Cristo em você mesmo, que você morre agora mesmo e vai para o céu. Seja sincero. Estaremos orando por vocês nestes vídeos, estamos orando por vocês. Por favor, se tem uma pergunta, ligue para nós. Nós não queremos fama, nós não queremos reputação nenhuma, só queremos que Cristo seja glorificado na sua vida e que você sirva a Deus com todo o seu coração. Por favor, ligue para nós, escreva para nós. Amamos vocês verdadeiramente, por isso este vídeo e esta série de vídeos, para pôr claramente o caminho da salvação para a sua alma. Deus abençoe, em nome de Jesus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim.